Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando um trimestre maravilhoso, Supremacia das Escrituras, e hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como tema Como Ler as Escrituras. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, e está escrito assim: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 30, e hoje nós vamos estudar uma lição maravilhosa que nós vamos aprender um pouco como ler as Escrituras, como ler a Palavra de Deus. Professor Joás, comigo mais uma vez, é sempre bom ter você aqui, professor, e nós estamos vindo numa sequência de estudos da Palavra, e hoje nós vamos falar como ler as Escrituras, que é um tema muito bom também, né? Que tema, né? Muito tema bacana. A gente costuma ler muitas coisas, né? Até quem não lê livros especificamente falando, né? Ainda assim lê bastante. Né? Tem as redes sociais, os aplicativos de comunicação, isso tudo é leitura. E assim, para qualquer tipo de leitura é preciso saber ler, né? Saber ler no sentido completo do termo, né? Não só conseguir juntar os fonemas e entender as palavras implica em saber ler, né? É preciso conhecer um pouco mais de elementos para entender o que está lendo, né? E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula aí. Muito bom. Ô professor, e a palavra-chave da nossa lição de hoje é leitura. E por falar em leitura, nós estamos começando o ano agora, nós também temos um plano de leitura da Bíblia. Ano passado você me ajudou demais isso aí em 2021. Nós tivemos aqui um plano de leitura bíblica anual, isso é muito bom. Esse plano de leitura, a gente consegue ler a Bíblia toda em um ano, né, professor? Nós tivemos muitas pessoas que leram a Bíblia 2, 3 vezes durante o ano. Tem aqui a programação de como ler a Bíblia, né, um manual, e eu achei assim, muito, muito conveniente a gente falar sobre isso, nem que seja um pouquinho. E a gente sempre orienta que para ler a Bíblia toda, se a gente ler 3 capítulos todos os dias, e 5, de segunda a sábado, 3 capítulos, e 5 aos domingos, nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. Talvez até menos, né? Mas o plano de leitura é muito bom. Quem quiser adquirir esse plano de leitura pode entrar no nosso Instagram, tem lá um link, né? Ou pode pegar o plano de leitura com a gente aqui na igreja também, na rua Princesa Isabel, número 52, e fica à vontade aí. O fato é, precisamos de ler a Bíblia. Né? Introdução. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Nessa lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação da Bíblia. Professor, é bom a gente ler, mas melhor ainda é entender o que está lendo. Né? Por exemplo, quando a gente vai ler, você sempre gosta de citar, se a gente for ler, por exemplo, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um dos livros mais complexos de leitura. Se a gente conseguir entender o cerne do pensamento do autor, a leitura fica mais prazerosa. Assim é a Bíblia. Com certeza. Esse texto áureo escolhido aí é muito assim, pertinente, né? Atos 8:30. Muito. Né? A pergunta foi assim, incisiva, cirúrgica, né? Foi. Entendes o que lês? Né? Alguém que está com o manuscrito de Isaías aberto, né? Lendo no hebraico complexo que é o de Isaías. Uma pergunta dessa chega assim de repente, você está entendendo isso aí? Né? Você está entendendo que estou vendo que você está sabendo ler, né? Está pulando de uma palavra para outra e tal, mas saber ler tem a ver com entender o que está lendo também, né? Então a pergunta é muito boa, né? Entendes o que lês, né? Porque eu preciso zelar por esse conhecimento, né? E esse conhecimento ele precisa fazer sentido para mim,
A Bíblia é um livro para se ler dessa forma, né? Porque ela foi escrita para nós, né? E se ela foi escrita para nós precisamos ler e compreender o que estamos lendo. Para quê? Para aplicar a nossa vida, né? Eu não serei capaz de aplicar se eu não entender o que eu estou lendo, né? Muito bom. E tem muitas pessoas, professor, que acham muito difícil ler a Bíblia exatamente pela interpretação, por causa da interpretação. Mas tem alguns livros paralelos que a gente sempre orienta, igual, por exemplo, tem livros de geografia bíblica, tem livros da história bíblica, que esses livros sempre auxiliam. Tem dicionários bíblicos, né? Isso é muito bom para a gente entender. Eu estou lendo uma palavra aqui, eu não entendi o significado dessa palavra. E sem contar que hoje tem muitos aplicativos aí de graça, 0800, né? Que podem ser baixados em tablets, celulares, computadores. Isso auxilia a leitura da Bíblia. Um deles a gente sempre fala que é o MyBíblia. É um aplicativo muito bom, que tem todas as versões da Bíblia e que tem a tradução de todas as palavras. Isso é muito bom para quem gosta de estudar, né? Essa informação é muito válida e, assim, para a introdução aqui, eu acho que nós já ganhamos a aula com essa informação. Professor, vamos lá no capítulo 1 então. A Bíblia precisa ser interpretada e aqui nós temos 3 subtópicos, né? A importância da exegese, as limitações dos leitores e a natureza das escrituras. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agen, no sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. E nós temos aí a citação de 2 Timóteo 2,15. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, os fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. É o que nós falamos agora. Precisamos ler, mas precisamos entender. Então, professor, para a gente entender, nós vamos ter que ir a fundo também na cultura, na originalidade dos textos, na complexidade do pensamento do autor, né? Mas também na simplicidade bíblica. A Bíblia é complexa e ao mesmo tempo simples. Porque assim, eu preciso ter isso em mente, né? O que o autor quis dizer não é o que eu entendi que o autor quis dizer. Muito bom. Né? É o que ele quis dizer. Né? Como que eu acesso o que ele quis dizer? Né? No caso da Bíblia é mais acessível, porque o autor sempre estará, né, pronto a explicar, a iluminar o entendimento, né, iluminar o sentido do que ele quis dizer. Né? Então é preciso, assim, nesse exercício de interpretar o texto, né, a gente tem muitos recursos e, assim, o primeiro que eu indico é esse, né, o contato com o autor. Muito bom. Né? Depois tem todos esses aí. Né? O contexto daquele texto específico que eu estou em contato com ele, né? O contexto geral, cultural, social, né? Religioso. Quanto mais informação eu tiver, né, do autor, para quem ele escreveu, né, o destinatário, né, a cultura daquele local, né, a geografia, a história, tudo. Quanto mais eu souber, mais próximo eu vou estar do entendimento original, né, do que realmente o autor quis dizer. Quanto mais informações, né? E uma das recomendações também, professor, é uma coisa que a gente está falando extra lição, que a gente sempre precisa ler a Bíblia com muita humildade, debaixo de muita oração, tendo uma conectividade com o autor, que é Deus, né? E a gente precisa nos aproximar dele com muita humildade para a gente entender a palavra de Deus. Né? Eu não posso pegar a Bíblia por uma mera leitura e achar assim, eu vou ser um PhD na Bíblia. Não existe isso. Então a gente precisa ir com muita humildade, com a baixa, vamos falar assim, com a guarda bem baixa, para a gente receber de Deus a informação que nós precisamos. Eu já conversei com pessoas assim, sem estudo, né? A gente fala assim, né? Sem estudo, mas
falando de Bíblia, verdades assim que eu nunca tinha parado para pensar. E eu já leio Bíblia desde criança. Né? E eu já tive oportunidade também de ouvir gente com títulos, né, tipo doutor em divindade. Pegar um microfone, abrir a sua apostila, o seu livro e falar um monte de bobagens. A Bíblia tem tantos erros e não sei o quê. Né? Esse tipo de bobagem. Né? E é doutor em divindade. Né? Isso é por quê? Porque a gente é vaidoso mesmo. Né? É preciso, a primeira coisa que o senhor falou aí, humildade. Né? É preciso ter humildade intelectual, né? Reconhecer que o autor é grande demais, que talvez a minha mentalidade, talvez o meu intelecto não dê conta de assimilar o que ele quis dizer mesmo, né? Mas há algo no texto que está ali para que eu entenda, então isso está acessível. E há coisas mais profundas que não são para todos entenderem, né? Mas está acessível também para os que têm que entender. Verdade. Então humildade também é um ponto importante. Né? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Vamos. O ponto 2 é as limitações dos leitores. Vai falar um pouquinho sobre isso. Nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. A gente tem essa citação de Daniel 9:2. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Voltamos ao ponto inicial, que quando nós aproximarmos de Deus, nós precisamos aproximar com humildade, com um conhecimento assim, da nossa pequenez, mas da grandeza de Deus. Tem muito texto bíblico, professor, que está muito além da nossa interpretação. E aí nós precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo para trazer luz ao texto e iluminar esse texto ao nosso entendimento. Vamos lá, tem algumas coisas aqui que a gente é preciso ressaltar, né? Algumas citações aqui, Efésios 4:22, né? Se você ler essa passagem, você vai ver que o apóstolo está falando de uma natureza humana, né? Que o termo que ele usa é velho homem, né? E ele diz que esse velho homem ele não se sujeita a Deus, né? Ele não dá conta do conhecimento de Deus, né? Ele é inimigo de Deus até, né? Então ele é corrompido, inimigo de Deus, né? Insubmisso, tem essa questão. Então esse velho homem diante do texto não tem muita coisa o que fazer, né? Esse velho homem precisa se dobrar, ele precisa se render, né, ao autor do texto. Por isso a questão da humildade é importante. E outra coisa que é citada aí, Romanos 8:7, né? A gente tem inclinação pecaminosa, né? Se você ler o texto, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus porque nem consegue fazer isso. Ela nem consegue se submeter à lei de Deus. Então, se eu for para o texto com a minha mentalidade, né, se eu for para o texto tentando entender de mim mesmo, por mim mesmo, com essa mentalidade que eu tenho de velho homem, né, de inimiga de Deus, de incapaz de entender a lei de Deus, aí eu não vou entender mesmo. Né? Muito cuidado com essa afirmação, né? Mas está escrito aí em Romanos 8:7. É, né? A palavra, né, professor? A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Então, juntando esses quebra-cabeças todos aí a gente tem o texto de Daniel 9. Daniel entendeu pelos livros, ele entendeu lendo os livros, né? Então, para entender, né, eu preciso ler.
né? E para ler e entender, eu preciso ter uma certa humildade, porque a minha mentalidade é caída, né? A minha velha natureza é inimiga de Deus, né? Então eu preciso buscar em Deus o entendimento do que eu vou ler. Né? É só você pensar que Daniel entendeu quando leu, porque Daniel era um homem sábio, temente a Deus. Não tinha ninguém mais sábio do que ele, né? Na época dele. Em todo o planeta não tinha ninguém mais sábio. Então é por isso que ele entendeu. Né? Não é por causa da sabedoria humana, o Daniel, homem sábio, né? A sabedoria dele vinha do mesmo que inspirou o texto bíblico. Então ele leu o texto e entendeu. E é sempre bom a gente falar isso, professor, que nós até chamamos Daniel de o Apocalipse do Antigo Testamento. Pois é. Muita tem muitos coisa, paralelos. Muita figura de linguagem, muita interpretação, muitas datas importantes, muitos temas importantes. E essa explicação sua foi muito válida na questão da limitação e das barreiras que a gente tem em interpretar a Bíblia. Não é? Isso não é só eu não, é você, eu, qualquer um, ser humano, por causa da nossa natureza. Eu disse muito cuidado ao ler Romanos 8:7 aí, porque tem irmãos muito humildes, né, e assim, que às vezes leem o texto numa linguagem que não é a linguagem que ele está acostumado a usar, né? Aí ele não vai entender o texto e ele fica angustiado. Poxa vida, eu não estou entendendo. Isso quer dizer que ele é muito carnal? Isso quer dizer que ele não é salvo ainda? Não, de jeito nenhum. Não podemos falar isso em hipótese alguma. Né? Aí vale para esse irmão, né, duas passagens são citadas aqui. Né? O comentarista, não tem o que falar, né, dele. Ele é top de linha, top dos tops. Né? 1 Timóteo 4:13 e Apocalipse 1:3. Né? Vale para esses irmãos aí. Poxa, eu estou lendo, não estou entendendo. Persiste em ler. Persiste em ler, não desanima. Né? Talvez a solução seja escolher uma linguagem mais acessível para você. Existem essas versões de Bíblia, com linguagens mais abertas, mais acessíveis. Né? Eu sugeriria Nova Versão Internacional. Muito boa. Né? Muito porque ela segue o texto crítico, que, ao meu ver, não são manuscritos muito bons, mas a coordenação da tradução, que é feita por gente muito capaz e responsável, né? Luiz Saião não é... Luiz Saião é Luiz Saião, né? Teve o cuidado de colocar, né, aonde as omissões, esse texto não aparece em alguns manuscritos. Tem lá a notinha de rodapé. Né? Alguns textos trazem isso e isso, tem as notinhas. E a linguagem está mais acessível. Né? Eu recomendo a NVI em detrimento da NTLH. Né? Tem uma linguagem muito boa também, que é a Bíblia Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. NBV. Muito boa, muito boa também. Agora, professor, eu destaco no estudo aí também que é um método que eu uso. Tá? Tem alguns textos que é de difícil interpretação mesmo. Eu tenho esse costume, de vez em quando no café a gente pergunta isso, professor, qual é a sua ideia desse texto aqui? O que você leu esse texto? O que você entendeu desse texto? Eu acho isso muito válido também, a gente conversar sobre a palavra de Deus. Isso aqui eu não entendi. Que você tem alguma interpretação desse texto que de repente você leu e Deus te iluminou nesse texto aqui de uma forma tão clara que você pode explanar ele com muita propriedade. E a gente precisa ter essa humildade, a gente aprende um com o outro também, né? Então isso é muito bom para quem está em casa e está acompanhando a gente aí e tem dificuldade com algumas leituras, isso é muito bom. Professor, fechando esse primeiro bloco aqui, nós estamos falando aqui da natureza das Escrituras, né? Nesse ponto ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já é estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas, hebraico e grego, no período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 escritores, e de culturas diferentes. Então a gente precisa de adjacentes aí, como um livro de cultura hebraica, de cultura grega, alguns relatos do grego Koiné, que foi escrito praticamente todo o Novo Testamento, a cultura do Antigo Testamento, tudo isso ajuda a interpretação. Tem bons dicionários também, bem acessíveis, até gratuitos em aplicativos aí, muito bons, né? Então não tem desculpa não, né? Persiste em ler,
né? Transforme-se pela renovação da mente. Isso né? Isso está escrito também. E você já falou um negócio muito importante, professor, a gente está todo dia lendo. Por exemplo, quem gosta aí das mídias, né, o Twitter, ou o Instagram, ou o Facebook, ou o Google, ou o Gmail, qualquer ferramenta dessa aí da mídia, ele está sempre lendo. Ele está sempre acessando, está sempre tendo que absorver alguma informação. E assim, a gente sempre orienta isso. Se a gente lê muita besteira, a gente tem acesso a muita besteira. Então, por que não aproveitar o nosso tempo, né? Eu vou até usar um texto bíblico, por que não remir o nosso tempo em detrimento à leitura da Bíblia? Né? E por mais que a gente não entenda, você está absorvendo coisa boa. Um certo tempo o Espírito Santo vai nos ajudar para isso aí, vai nos lembrar de coisas boas também, né? Um dos papéis do Espírito é fazer a gente lembrar das palavras que o Senhor falou. Verdade. Né? Para lembrar, você precisa ter tido algum primeiro contato, né? Contato inicial. Né? Você lembra de algo que você já viu, já viveu, né? Já experimentou. Se alguém que a gente falou isso na lição passada, o senhor falou, né? O sujeito que é cristão há trocentos anos e nunca leu a Bíblia toda. Né? Só lê no domingo, na leitura dominical, né? Na leitura devocional do texto. Né? Isso não é recomendável. Né? Se você é cristão, né? Você tem que ter um contato com a Escritura. Vamos falar que é quase com desprezo a palavra de Deus, né? E Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso é muito sério. O apóstolo João lá em Apocalipse, né? Ele ouve que bem-aventurado é aquele que lê as palavras e aquele que ouve as palavras dessa profecia. Verdade. Né? Então isso vale para a gente também. Muito, muito. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Estamos de volta com o quadro Lições Bíblicas no seu ADEC TV e nós estamos falando hoje de como ler as Escrituras, como ler a Bíblia. Terminamos o primeiro bloco, professor, falando aí de algumas ferramentas que nós temos aí de auxílio à leitura. Citamos aqui algumas Bíblias, alguns dicionários, falamos aí de muita coisa que a gente pode usar no entendimento da palavra de Deus. Mas nada melhor do que isso que eu vou falar aqui agora, que Bíblia explica a Bíblia. Aí a gente volta para a leitura. Então tem texto no Novo Testamento que nós vamos ver a base dele lá no Antigo Testamento. Claro, a Bíblia é assim. Tem muita coisa no Antigo Testamento, por exemplo, que Esdras escreveu, Esdras e Neemias, que a gente vai ver fundamento disso no livro de Jeremias, Ezequiel, principalmente os profetas aí durante o cativeiro ou pós-cativeiro. Nós vamos começar a entender essa história, a cultura bíblica. Então é bem assim, né? É desse jeito, porque o texto bíblico, né, uma vez que ele tem o mesmo autor, né, ele tem links, né, de ligação, né, pontes que ligam uma informação à outra. E se eu assim, eu que sou apaixonado por um livro, fico só naquele, não leio o restante, né, eu vou ser prejudicado, né, no entendimento geral até daquele livro que eu estou lendo ele. Né? Então é preciso ter uma visão geral, né? O que a gente chama de visão panorâmica. Aí. Muito bom. Uma visão panorâmica do texto, que aí ajuda em qualquer matéria, né? De escatologia até bibliologia mesmo. E eu quero aproveitar, professor, e dar um recado aí para os nossos amigos e irmãos que sempre estão com a gente aí. Talvez você tenha dificuldade de interpretar a Bíblia, de ler a Bíblia e saber o que a Bíblia está dizendo sobre aquele texto. Nós temos aí o nosso Instituto Teológico, que é o IBAFEC. Se você ainda não conhece, acesse as nossas mídias, fique por dentro de toda a programação e através dos cursos de teologia você vai entender a palavra de Deus. As aulas são todas segundas-feiras, de 19 às 22 horas. Então nós temos aí um tempo assim precioso de aprendizado da palavra de Deus. Ligue aí na nossa secretaria 3621-3951, procure informações desse curso teológico, venha estudar conosco e você vai ver como é bom ler a Bíblia, mas entender a Bíblia. Isso é muito bom. Isso foi só um adendo, professor, que eu não podia perder essa oportunidade aí, isso aí de falar dessa informação que a gente tem. A gente tem um curso dentro de casa, né? E curso bom, com bons professores, então eu acho muito válido a gente falar desse trabalho aí. Professor, nós vamos aí para o ponto, capítulo 2 e 3, a hora não para, né? Então nós vamos falar aí dos pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, né?
Nós temos aí a autoridade da Bíblia, a iluminação do Espírito Santo e o valor da experiência, que é muito bom. Engraçado que o valor da experiência entra até um contexto jurídico, né? Que para a questão jurídica, a cultura ela pesa muito. Então nós vamos falar alguma coisa disso aí. A autoridade da Bíblia, uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus, nossa autoridade final em questões de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Tudo que está escrito é verdadeiro. Professor, isso aqui é coisa que nós não precisamos discutir. Já tratamos isso aí nas 3 lições anteriores. Eu acho que está muito bem definido isso aqui com relação à autoridade, à autenticidade, à veracidade, né? O compromisso de Deus em preservar a sua palavra. Isso aí está muito claro, né? Até quem entra na academia, isso vale para quem está iniciando a caminhada de fé, quem está fazendo teologia, quem está, né? A gente ouve ataques constantes à Escritura. A inspiração da Bíblia, sua inerrância, sua infalibilidade, né? Por isso as matérias que a gente teve até agora foram tão importantes, né? E esses ataques, né, não são novos, não são coisa dos nossos dias, né? São muito antigos. Sempre houveram esses ataques, né? É preciso ter uma fé muito firme, inabalável, para se manter fixo, né, com os olhos fixos, né, na nossa regra de fé e prática, que é as Escrituras. Muito bom. A gente vai continuar crendo que a Bíblia é a nossa única, infalível e inerrante regra de fé e prática, né? Muito bom, muito bom. Quando a gente fala disso, professor, nós precisamos afirmar, reafirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente não tem dúvida disso, a gente fala sobre isso. Um dia alguém me falou assim, vocês acreditam em cada uma das histórias na Bíblia? E acreditar que um peixe engoliu um homem, a história de Jonas, né? Os relatos de Jonas. E eu vi uma criança responder, criança assim, falou assim, rapaz, eu acredito tanto na Bíblia que se tivesse escrito que o homem tivesse engolido o peixe, eu acreditaria do mesmo jeito, nas palavras da Bíblia. Olha bem, está sendo incutido na cabeça das crianças a temática da Bíblia, essa credibilidade que a Bíblia nos dá. E a gente precisa ter essa fé, essa segurança. Então tudo que está na Bíblia é verdade. A Bíblia é atacada, não é de hoje, né? Chega. E assim, esses temas, né, tem eruditos, né, que comprovam isso, a inerrância da Escritura. Né? A Bíblia, ela está livre de erros, e ela está livre de falhas. Ela é incapaz de falhar em qualquer coisa que ela diz sobre qualquer matéria. Né? Isso não é anti-intelectual, essas afirmações não são anti-intelectuais, essas afirmações vêm da mente de grandes homens, né? Grandes pensadores, grandes estudiosos, filósofos, né? Teólogos. Então, isso é mais uma falácia desses que atacam, né, a autoridade das Escrituras. E gente mais simples, mais humilde, né, fica às vezes sem graça, sem jeito de rebater essas falácias, né? Mas não passa disso, falácias. A Bíblia é inerrante, infalível, não precisa ter medo de dizer isso, né? Qualquer ataque, né, tentativa de relativizar uma verdade bíblica de qualquer natureza deve ser contestado, né, com a própria Escritura. A Bíblia não precisa de defensores, mas esses ataques geralmente são muito pessoais até, né? E a gente tem base para responder. Professor, você falou um negócio no final muito interessante, quase que pessoais mesmo na sua totalidade, né? Está mais ligado à pessoa do que à própria Escritura, né? Isso é muito, muito sério. Ponto 2, a iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário,
pois à medida que estudamos, o Espírito Santo nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Então eu costumo dizer, professor, nos nossos ensinos de teologia, que a palavra ela foi revelada na sua totalidade. Hoje nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para nós entendermos o que já foi revelado. Não há uma revelação nova da Bíblia, há uma iluminação no texto que já foi revelado. E a gente precisa deixar isso bem claro também. A iluminação, ela atualiza algumas coisas, né? Na compreensão do texto, na aplicação dele, nas nossas vidas, nos nossos dias, né? Então, em toda a história, Deus se revelou, né? A última revelação de Deus é a Escritura, a primeira e última, né? A fonte primária de revelação, né? A maior fonte de revelação de Deus é a Escritura, né? E a gente tem o ápice da revelação de Deus, que é o Filho, né? Está escrito lá na Epístola aos Hebreus, né? E assim, os Evangelhos e o Novo Testamento inteiro são essa revelação última. Então nós temos na Bíblia o princípio e o fim da revelação de Deus, né? Então Deus não vai revelar coisas novas por aí, né? Deus vai iluminar, né, visões novas, né, interpretações novas, aplicações novas, né, sobre o texto. E é bom falar isso, professor, porque senão a gente cria uma heresia. A Bíblia não precisa ser revista, né, nesse sentido de mudar conceitos, de mudar doutrinas, não precisa. E a Bíblia tem todos os tipos de assuntos que nós precisamos também, né, professor? Eu não vou falar que a Bíblia tem todo o assunto, mas a Bíblia tem tudo que nós precisamos para a nossa vida cristã aqui nessa terra, uma vida boa. A iluminação, ela faz a revisão, assim, de termos, de linguagem, né? Mas ela não faz uma revisão do texto. Ela faz uma atualização de linguagem, de aplicação, mas ela não faz uma atualização do texto. Né? Ela não vai trazer da verdade do texto. Muito bom. Então isso é pertinente de ser dito também. Verdade. E a gente vai falar também aqui de um outro contexto em pressupostos para a leitura da Bíblia, que é o valor da experiência. O texto sagrado é útil para ensino, repreensão, correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Paulo falou isso a Timóteo 3,16, na sua segunda epístola. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada no nosso valor diário, nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. E a gente vê essa citação do próprio Cristo em Marcos 16:20. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade da Bíblia. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou prática da igreja, caso ela seja necessária, ou caso seja necessário. Então a gente vê aqui, professor, que o valor da experiência não está acima da essência da palavra de Deus, mas ela tem um certo peso na interpretação da Bíblia também. Sim, a experiência, né, isso aqui é um pressuposto pentecostal, né, nós estamos falando de pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Se a gente estivesse falando de pressupostos reformados para ler a Bíblia, a gente falaria outros termos, né? Mas a experiência é algo assim central no pentecostalismo, né? Então é até um dos pressupostos. E assim, é pressuposto que não prejudica a essência do texto, né? Não faria sentido Deus, o Senhor falar, fica aí em Jerusalém, que aí você, obedecendo, você vai receber do alto poder, né, para ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. E assim, a igreja fazer isso, ficar em Jerusalém e o Espírito Santo não vir, né? Então é uma dinâmica. Não é que a Bíblia tinha razão porque aconteceu a experiência, né? A experiência aconteceu porque a Bíblia disse que ia acontecer. Deus disse na sua palavra, né, e a sua palavra
ele vela para cumprir, né? Então aconteceu porque Deus disse que ia acontecer. Então, se não acontecesse, a Bíblia poderia ser posta em xeque, né? Então há o valor da experiência. Para quem acha que a experiência não conta, há o valor da experiência, né? Há uma dinâmica na coisa, né? Tudo que Deus disse que ia acontecer tem acontecido, né? Aconteceu, tem acontecido e vai acontecer. Verdade. Falta pouca coisa para acontecer do que ele disse que aconteceria, Verdade. né? Falta pouquíssimo. Essa questão da experiência também, professor, é muito válido quando a gente, por exemplo, fala que a palavra de Deus muda a vida das pessoas, muda a minha vida, a sua, nossas vidas, né? E quando a pessoa ela vive esse acontecer e ela vai ter experiência nesse acontecimento a partir de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. E quando se ouve pela fé e ouve pela palavra, o próprio Deus ele interage com essas ferramentas e o homem passa a ter uma visão que ele não tinha antes de Deus. E ele vai ver assim, puxa vida, igual o Jó, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Hoje eu sinto isso, hoje os meus olhos veem. Essa experiência é muito boa e necessária, tá? Necessária para nós. Quando a igreja, né, experimenta a Bíblia, né, a Bíblia é confirmada pela experiência da igreja. Muito bom, então é uma dinâmica muito bacana. Professor, nosso tempo está acabando, mas eu vou só citar aqui para a gente falar sobre isso e a gente encerra a nossa lição. Regras básicas de interpretação. Eu estou falando de citar porque nós já falamos sobre esses 3 tópicos aqui. A Escritura é sua própria intérprete, princípios de interpretação bíblica e os perigos da hermenêutica pós-moderna. A Escritura é sua própria intérprete, nós já falamos disso aqui. Nós falamos da exegese e nós estamos falando também da hermenêutica. São 2 disciplinas teológicas. Princípio de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico ou alegórico. Por exemplo, Cristo disse, tomai e comei, isso é o meu corpo. Isso é muito sério. E os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Então isso aqui não pode, eu não posso tirar e nem incluir. Isso é muito sério, professor, quando a gente fala dessas regras de interpretação, que hoje nós estamos vivendo aí eu nunca vi tanta heresia que nós estamos vendo nesses últimos tempos aí não. A gente falou de pressupostos aqui, né? Os meus pressupostos não podem interferir negativamente na compreensão do texto. E às vezes isso acontece, né? Eu vou para o texto bíblico com uma cosmovisão, né? Com uma lente, vou usar as mais comuns, com a lente marxista. Aí toda vez que Jesus estiver falando de ajudar os pobres, de cuidar da natureza, aí eu vou enxergar essas palavras de Jesus, com a lente que eu tenho moderna. Uma lente marxista é uma lente moderna. Karl Marx viveu, escreveu e morreu um dia desse, né? Então, ou pior, eu vou para o texto com a lente bolsonarista, né? É quase uma religião hoje, né? Também é complicado, né? Com a lente calvinista, arminianista, né? São lentes para ler o texto, né? Se eu quiser entender mesmo o que o texto está dizendo, eu tenho que me livrar dessas lentes, né? E aí, me livrando dessas lentes, eu corro o risco de relativizar tudo, né? De ficar só de me firmar só na minha mentalidade, que é falha, que é caída, que é humana. Então eu preciso, o que a gente disse no começo aqui dessa aula, né? A primeira coisa é buscar o autor, né? Eu preciso buscar o autor para entender, buscar nele a compreensão do que ele quis escrever, do que ele inspirou, né? E se faz isso com humildade, né? O senhor apontou esse ponto aí. Então, tem isso,
né? E entender que é um texto, é uma obra de literatura, né? Lutero falou que é importante você observar duas coisas quando você vai ler a Bíblia: a gramática do texto e a liderança do autor, a liderança do Espírito que inspirou a autoria, né? Então a gente não vai relativizar nada, a gente não vai colocar no texto algo que o texto não diz, né? Suposições modernas, né? Esse texto é mais antigo do que essas suposições, né? Essas visões de mundo. Então, fazendo assim, a gente vai compreender melhor o que está escrito. Professor, eu gosto muito de um texto de Gênesis, que a gente fala aqui bem no início, né? Que Adão e Eva estavam nus no jardim. Esse nus aqui vai muito além de uma vestimenta. Vai de estar limpo diante de Deus. Não tem nenhum embaraço para entender quem é Deus. Nós devemos chegar diante de Deus com essa humildade, com essa bagagem. Nós precisamos despir de todo o nosso conhecimento, de todas as lentes, que você citou muito bem aí, para a gente entender o que Deus quer falar com a gente através das Escrituras. Se eu for com algum contexto, com alguma ferramenta minha, humana, que pode ser humana, animal, diabólica, se estiver pertencente na minha vida, se tiver assim influência, eu não entendo o texto sagrado do jeito que eu preciso entender. Eu só usei essa palavra lente porque é um trocadilho, né? A lente pode te ajudar e pode te atrapalhar. É muito legal. Calvino pode me ajudar a entender algumas coisas. Armínio também, né? As lentes podem me ajudar, né? Eu não estou enxergando direito, a lente vai ampliar, né? Eu vou enxergar direito, mas também pode me atrapalhar. Ela pode me fazer entender uma coisa que o texto não está dizendo. Tem que então saber usar muito cuidado. Saber usar, né? Assim como a gente fala das ferramentas da teologia, se a gente não souber usar, tem muita heresia por aí afora. Sim. Querido, chegamos ao final dessa aula maravilhosa, queremos te agradecer pela companhia. Voltaremos na semana que vem, se Deus permitir. Nos acompanhe aí nos nossos cultos presenciais. Estamos na rua Princesa Isabel, número 52, e em toda a Caratinga nós temos aí igrejas espalhadas por todos os bairros. Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo nosso encontro, se Deus nos permitir. Até lá.